Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Yara Tepina e estamos aqui hoje para o nosso podcast no âmbito de formadores de educadores financeiros, ministrado pela Quitares Finanças, e desde já dar um beijinho aqui à Neuza Pinto, que é a nossa facilitadora, a melhor. E estou aqui acompanhada com os meus colegas do painel e que eles próprios acabarão por fazer as suas apresentações. Ok, muito bem. Rosária Códia, técnica de licenciamento. Félix Garcia, analista de controle operacional. Marisa Rodrigues, consultora de banca privada. Ok, muito boas. Isso nesse caso para dizer que hoje o tema é nada mais, nada menos como verdades e mitos e verdades sobre o dinheiro. Quem é que basicamente nunca ouviu aquele ditado de que não, os ricos não ajudam ninguém, eu sou, como é que é, os ricos acabam sempre por, como é que é, são infelizes, dinheiro não traz felicidade. Quantos foram basicamente os mitos e desde pequeninos, e é como se diz, isso já desde o primórdios, estamos a ouvir vendo os nossos pais, avós e etc. O que é que temos aqui hoje, para hoje? A ideia de que somente os ricos ou somente aqueles que têm dinheiro são as pessoas que precisam de um educador financeiro, ela é de facto mito. Okay. Não só é mito, mas como é uma espécie também de algo que impede as pessoas de crescerem mais a nível de literacia financeira. Porque quando falamos de literacia financeira, nós estamos a falar de educação sobre como gerir as finanças. E o educador financeiro é exatamente esta pessoa que tem as competências técnicas, as competências sociais, ou as tão famosas soft skills, que são necessárias para então ajudar as pessoas a compreenderem como é que o dinheiro funciona, como é que se ganha mais dinheiro, como é que se protege o dinheiro e assim sucessivamente. Então, o educador financeiro é esta pessoa que está capacitado para auxiliar as pessoas, né? Nesse caso, independentemente de se já tem dinheiro ou não, a saber como lidar com o dinheiro. Corretamente. E nesse caso, obrigado, Félix, por estares aqui também a esclarecer, não é? O que é que, nesse caso, o que é que podemos fazer a nível do educador financeiro. Cláudia, tens algum ponto a nível da tua perspectiva relativa a esse ponto? Qual é o ponto aqui que gostavas de realçar? Muito obrigada, Yara. Então, para que isso aconteça nessa senda que o Félix estava aqui a falar, nós nos remeteremos a uma coisa muito importante. E eu vou fazer isso lançando uma pergunta para nós. Ok. Quem és tu na fila do pão? Uau! É de fato uma questão que eu creio que todo mundo devia fazer, mas acredito eu que ninguém melhor do que tu para nos explicar o que é que isso significa. Não é? É isso mesmo. Quem és tu na fila do pão? Esta pergunta pode nos trazer muita coisa, ok? Alguém chega e pergunta, então, Félix, quem és tu na fila do pão? O Félix pode sentir-se ofendido. Correto. Marisa, quem és tu na fila do pão? A Marisa pode levar um tempo para responder. Procurar saber quem é ela na fila do pão. E sem perceber, não é? Exatamente. Porém, quem és tu na fila do pão? Essa pergunta está associada a duas coisas importantes, que é a nossa identidade. Correto. E o nosso posicionamento. É algo que não pode ser tirado de nós como a nossa impressão digital. É algo nosso, é único. Okay? E o nosso posicionamento tem a ver com aquilo que nós vendemos sobre nós mesmos. Correto. Nesse caso, isso chama de rapport. Exatamente. Okay. Nós precisamos saber, e existem alguns mitos associados a isso. Okay. Algumas pessoas podem dizer que toda a gente conhece a si mesmo. Uhum. Toda a gente sabe lidar com dinheiro, mas isso é um mito, não é uma verdade. Nós podemos ter partes que nós sabemos sobre nós mesmos, mas não sabemos tudo. E para aí é que existe o educador financeiro para nos ajudar a compreender o nosso perfil. Corretamente. Nesse caso, estamos a dizer que o educador financeiro acaba por ser um coaching. Ou seja, quando eu refiro-me a coaching, é fazer as perguntas corretas. Isso faz-me muito lembrar sobre a questão do autoconhecimento, correto?
Enquanto não conseguimos entender quem somos, temos dificuldades em todas as áreas. E claro que financeiro é um campo com muitas lacunas. Nós temos que ir fundo nesse contexto para conseguir desmistificar algumas crenças, porque existem muitas crenças limitantes. Temos, às vezes, aquela estrutura que nós temos que solidificar e ter uma estrutura antifrágil, não é? Que, na verdade, lembrei agora a nossa facilitadora a nos remeter qual é o tipo de mentalidade que nós devemos ter. Olha, estamos a aprender bem. Não é? E reforçar e perceber qual é o cérebro ou que tipo de cérebro devemos ter. Qual é que é a estrutura mental que nós devemos ter para consolidar os nossos pensamentos e ter ações. Porque não convém só ter conhecimento. Correto. Mas não faço. Então, esses contextos estruturais, comportamentais, têm que ser trabalhados em conjunto com o conhecimento para que possamos saber, ter domínio sobre as finanças, mas levar para a nossa vida pessoal, não é? E também para as nossas finanças diárias. Eu acho que correto. Isso também, nesse caso aqui, acaba por trazer-me... Fico aqui a pensar, quando tu falas da questão do autoconhecimento, isso também a mim remete-me à questão dos tipos de perfis financeiros. Estamos a falar também da questão, tem o devedor, aquele que só trabalha, aquele que nesse caso está sempre a pedir dinheiro emprestado às outras pessoas, não é? Temos aqui o gastador, que foi o exemplo que tu deste, que é sempre, como é que é, motiva-se a dizer, a vida é só uma, a vida é só uma. YOLO. O dinheiro entra, o dinheiro sai. É verdade, tá batalhador, que eu nesse caso vou chamar isso de corrida dos ratos, que é só trabalhar para poder, pagar dívidas, pagar contas. Isso. E uma pessoa, nesse caso, como é que eu digo? Quanto mais trabalha, mais questões tem para pagar a nível de despesas e etc. Temos também aqui o desligado que vive ao sabor do vento. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Quer dizer, está bem, se tem hoje, se não tem. Não é como se não tivesse mais perspectiva de vida, vamos assim dizer. Também temos aqui o poupado, que é aquele que ganha e que, de qualquer forma, acaba por fazer, uma percentagem do seu salário, ou pelo menos dos incomes que tem, vamos dizer, das receitas que tem, acaba por poupar uma percentagem, mesmo que mínima, faz. E temos também aqui o investidor, que é o que temos a nível de perfis. Digamos, tem o investidor, o conservador, o moderado e o agressivo. O moderado é aquele que também acaba por não querer, passar, ou seja, é o tipo de perfil de pessoas ou de investidores que não quer ter muito, não quer ter sobressaltos a nível de investimento, prefere fazer, investimentos muito mais calmos, que não estejam agregados a muitos riscos. Nada dessa coisa de bolsas de valores, nada que é diferente basicamente do agressivo. O agressivo, ele não tem questão nenhuma em perder o dinheiro ou, nesse caso, ganhar, porque ele sabe que a maneira em que ele vai aplicar, investir. Quanto maior investir, já sabe que é maior o risco. Então, são essas questões que estão sempre também virados nesse tipo de perfis, a nível de tipos de perfis financeiros. De acordo com esses ciclos que se encontram dentro das fases da vida financeira de cada pessoa, alguns estariam muito mais ocupados em fazer dinheiro, outros estariam preocupados em proteger. Correto. E ali então teríamos tipos diferentes. É verdade. Agora pensei, desculpa, Marisa, pensei agora no que o Félix acabou de dizer, que também a riqueza é algo individual, porque devemos pensar que o que é riqueza para mim? Correto. É ter muito dinheiro na conta bancária. Né? Nós aprendemos isso, fizemos um exercício muito interessante com a Nelsa Pinto, em que nós fechamos os olhos e ela disse, imagina que não há limitação nenhuma. E não há. Onde é que estás nesse momento? É verdade. Ok, isso foi algo bem interessante do que é verdadeiramente a riqueza para eles. Corretamente. Não é? Sim, foi bastante interessante e creio eu que seja muito importante todo mundo ter a possibilidade de fazer isso. Sim. Porque às vezes nós acabamos, a vida, como eu digo, o nosso dia a dia acaba por ser muito agitado e nós às vezes acabamos por fazer as coisas de forma tão mecânicas que acabamos por parar e dizer, ok, o que é que eu, nesse caso, onde é que eu imagino
gastar hoje? O que é que eu imagino? O que é que eu pretendo ter e etc. Então é importante realmente fazermos esses exercícios que possibilitem-nos a dizer, ok, onde é que eu estou, onde é que eu quero chegar e etc. E ainda linkado àquilo que tu nesse caso mencionaste sobre a questão das necessidades. Temos aqui, não sei se vocês lembram-se da questão daquele exercício que nós fizemos das NDDs, das necessidades, desejos, as dores e etc. Sim. E isso é super interessante, achei muito interessante. E foi como tu disseste bem, são as diferentes fases que uma criança, um adolescente, um adulto com filho, sem filho, um pré-aposentado tem, cada um tem as suas necessidades e é importante nós, como adultos, jovens, adolescentes, consigamos fazer esse exercício para que possamos dizer, ok, onde é que eu estou? Onde é que eu quero ir? Qual é a minha necessidade nesse momento? Será mais poupado? Será fazer mais dinheiro? Porque isso também acaba por estar linkado aqui à questão das 5 inteligências financeiras. Que é quer dizer, é ganhar mais dinheiro, é proteger o dinheiro, é aqui a questão de controlar o orçamento, as donas de casa. E não só, como casal, há necessidade de fazer isso. É aquela coisa, dizer, os casais acabam por ter, ok, se trabalharem, ou seja, são aqueles que querem gerir o dinheiro de forma individualizada ou querem, nesse caso, juntar esforços e dizer, não, tá bem, então vamos colocar 50% aqui a nível de, vamos dizer, de poupanças, 30% a nível de, como é que se diz? Aquele dos 30% daquele exercício que nós fizemos. Ok. Os essenciais, os não essenciais e etc. Isso. A nível de é alavancar, que é para podermos ter um investimento, fazer um investimento, ter um rendimento a mais. É nesse caso. E é importante mantermos a questão do aprendizado de qualidade. É verdade. A necessidade de nós querermos trabalhar no nosso dinheiro, ela parte do conhecimento prático de que nós vivemos num país onde o nível de pobreza é muito alto. Sim. Acredito que eu não sou o primeiro, mas todos nós já devemos ter experiências onde nós passamos por uma situação onde a pobreza ou a falta de dinheiro está, de facto, a retirar a dignidade de alguém que é nosso, alguém muito próximo a nós. Sim. Tanto que um dos grandes objetivos da Kitade como empresa é disseminar o conhecimento financeiro, a literacia financeira, a fim de devolver ao angolano a dignidade que a pobreza retira. Porque não é só ser pobre normal, a questão é ser pobre normal desde que você não passe por uma experiência onde a vida está a ser pisoteada por seres pobres. Correto. Então, quando percebes que por eu não ter um conhecimento, por eu não ter mais conhecimento sobre finanças, eu não consigo providenciar condições para a minha esposa ir para uma clínica que será bem tratada e, por conta disso, acaba indo num lugar onde perde o filho simplesmente por negligência médica, porque lá o saneamento básico não é dos melhores. Você percebe que não é uma questão só de um desejo de ser rico, é uma questão de um desejo de facilitar a vida daqueles que dizemos amar. No fundo, nós já falamos de alguns aspectos, né? E o conhecimento é por onde começa. Procurar conhecimento já é a primeira estratégia, porque a partir do conhecimento tu consegues perceber o que é que tu precisas. Assim, traçar um plano é basicamente definir quais são as etapas que tu pretendes alcançar. Sendo mais prática, eu posso colocar, por exemplo, qual é a minha meta daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Eu, por exemplo, sou professora universitária, ganho 200 mil kwanzas ou 300 mil kwanzas, mas eu tenho o objetivo de atingir quantos milhões de kwanzas, quantos kwanzas em X tempo. E o que é que eu pretendo fazer com isso? Vou investir, qual é o tipo de investimento? Porque isso aqui vai direcionar para o teu foco. Exatamente. E também, Marísia, existem certas questões que podem nos ajudar a responder a essa pergunta. O que eu vou fazer? Ligada às 5 inteligências. Se nesse momento a pessoa pode ter um plano, mas ela precisa saber o que ela vai fazer. O que é. Sim. Realmente. Depois, o como. Sim. O como vai fazer. E o porquê vai fazer. E depois vem aí as estratégias que essa pessoa pode usar para poder realmente realizar. E devem ser metas, para além de tangíveis, simplificadas, minimalisticamente desenhadas. Exatamente. É importante mesmo termos um cronograma e seguirmos. Sim. É. Sermos realistas e é como se diz, é colocar metas, é serem mensuráveis, nesse caso, e também conseguirmos controlar, é dizer, ok, se eu quero atingir isso, o que é que eu... é fazer aquela questão, o que é que eu fiz hoje que me aproximou
do meu objetivo. É. Então, Isso é são verdade. questões interessantes. E é aquela coisa, nós temos que ser disciplinados. Sem disciplina, a alteração de comportamento, a mentalidade, chega uma altura que nós, se não tivermos isso, é fazer aquilo que tem que ser feito para Exatamente. podermos atingir o nosso objetivo. Porque isso é ser adulto. É. Funcionais. Eu estava à espera disso em algum momento. Ser adultos funcionais. Funcionais, é. É a questão. Nós somos E adultos uma funcionais. recomendação que seria talvez alguém vai estar a ver esse vídeo pela primeira vez, talvez consiga se enquadrar, ok, eu quero fazer alguma coisa a respeito. O que acontece? Normalmente, se nós olhamos para o percurso dos ricos, né, eles tendem a ter avalistas financeiros, ou conselheiros financeiros. Ou seja, eles reconhecem que este lado das finanças é um campo de grande importância, que precisa de alguém especialista na área. E o que acontece? É muito importante, muitas vezes nós conseguimos admitir até que ponto é que nós somos desprovidos de conhecimento e precisamos da intervenção de alguém. Porque, deixa-me só partilhar aqui uma experiência. Uma das últimas aulas que tivemos com a Neuza Pinto nós falamos muito sobre reserva de emergência. Correto. E o conceito de reserva de emergência é simples. É você conseguir ter poupado o equivalente a no mínimo 3, Três ou mas seis. o recomendado Seis. 6 salários. Seis. Okay? Eu ganho 200 mil, a ideia é que pelo menos eu tenha o equivalente a 1.200.000 poupado. Para se porventura acontecer alguma desgraça, eu perco o emprego, eu tenho pelo menos aí garantido 6 meses para procurar me restabelecer. E o que acontece esse conhecimento chegou, penso que há 2 semanas ou uma semana atrás, mas eu senti-me muito mal porque senti que devia ter chegado mais cedo, porque eu sinto que se tivesse recebido esse conhecimento muito mais cedo, a essa altura eu já estaria a um passo, já estaria a um bom progresso para esse fim. E o que acontece? Há muita gente que vai ouvir o que está a se falar aqui, mas depois vai precisar saber o que fazer depois. Converse, de facto, vai atrás daquilo que supostamente... Se aqui recomendaram os segredos da mente milionária, se tem possibilidade, compre o livro. E também... Mencionar aqui que está, se tem como conhecer, se tem como alcançar essas pessoas, procure. Estamos aqui a fazer essa live, nós somos também alunos para que consigamos também fazer parte desse projeto de disseminar o conhecimento de literacia financeira. Se tem como nos alcançar, nos contacte. E não só, e pode Olha, fazê-lo... agora mesmo, comentando. Agora. É isso, deixem nos comentários. comentários. Nesse caso, a gente tem todo o gosto em poder entrar em contato, deixa um contato, ou então a gente também pode partilhar aqui a nível do livro, né? Pode não ser o físico, mas vai ser aqui de forma eletrônica, a gente partilha e teremos todo o gosto em poder abordar esse tema, não é? Esse e qualquer outro, que é para a gente poder também orientar. Isso é ótimo. E se tiver alguma questão também pode deixar Pode aqui nos deixar aqui. comentários. Esclarecer aqui da forma. Isso é E é bom. bem verdade, e como um bocado mencionaste na questão do fundo de emergência, aquilo que nós emanamos é aquilo que nós recebemos. Mas tem pessoas que vivem também certos cenários que... O que acontece? Há muita gente, claro que já teve dinheiros avultados, mas no final voltaram quase que a estaca zero. Por quê? Porque vem aquela questão de o nosso conhecimento de literacia financeira tem que estar alinhado aos nossos princípios, aos Correto. nossos valores. Sim. Então tem que ter esses aspectos. Então o que acontece? Se por um lado eu tenho um conhecimento de que fundo de emergência é mesmo para situações emergentes, eu também tenho um conhecimento que eu preciso também ter reservas para investimento. E o próprio fundo de emergência não pode estar parado. Tem que estar num depósito a prazo, tem que estar investido em algum lugar que é de fácil acesso, mas que fique a multiplicar. Alavancar. Sim, Isso mas é nesse verdade. caso, atenção a rentabilizar, mas que tenha, é como tu disseste, que consigamos retirar assim muito facilmente e muito rapidamente. Exatamente. E sem esquecer também, mencionaste num bom ponto, e para dizer que aqui, por exemplo, a nível das inteligências financeiras que tu também mencionaste aqui, por exemplo, a alavancar o dinheiro para o investimento. Isso para dizer que nesse momento, por exemplo, no Standard, tem o Standard, digamos, SGA, que é a gestão de ativos. Tem 2 fundos nesse momento abertos, que é o gestão de tesouraria e o tesouro das obrigações. E o de tesouraria, acreditem, para mim é muito top, porque eles, nesse caso, têm a possibilidade que, se quiseres retirar o dinheiro, vamos assim dizer, fazem num ou 2 dias e é muito fácil. Mas para dizer que, ok, se tirares antes do tempo, né,
acabas por não ganhar os juros, mas que para mim, sinceramente, digo por experiência própria, tem sido bastante rentável e eu acho que e acaba também por como é que é proteger aquilo que é como é que é dessa da desvalorização cambial e acaba por proteger. Isso também é bom para particulares e principalmente para empresas. Se quiseres, aplicas e se quiseres, pronto, retirar, mas é algo que eu, sinceramente, não estou aqui a sugerir nada, mas é importante falarem com os especialistas, sim, mas eu estou, nesse caso, a falar da minha experiência enquanto investidora nesse produto. Isso é muito bom, foi muito bem. Um mito. Qual deles? Um mito. Existe um mito que, por acaso, é que fundos de investimento ou títulos do tesouro é só para quem tem muito dinheiro. É de facto um mito. Na verdade, e o problema desse mito é o quê? Porque as pessoas creem isso, as pessoas não se inteiram, não vão atrás do conhecimento. E muitas vezes têm condições de fazer esse tipo de investimentos e que poderia alavancar muito as suas vidas. Então é muito importante nos desfazermos do mito, mas mais importante é que se tivermos que fazer investimento, que seja em algo que nós conheçamos bem. Corretamente. Cabeça a ponta. Aquilo que nos gera algum tipo de dúvida, algum tipo de hesitação, melhor ter o dinheiro parado no depósito a prazo normal do que avançado em alguma coisa que nós não estamos claros. Mas vocês não acham que a classe mais vulnerável, a classe social mais vulnerável, carece mesmo de informações sobre os investimentos? Carece. Porque as pessoas já têm problemas de chegar ao banco. Já tem? Investimentos, eu não desculpa estar aqui a dizer, de investimentos numa primeira fase eu não diria. Porque nós estamos aqui a falar de literacia, então nesse caso, quer dizer, eles o básico ainda não têm, já vamos passar para o investimento. Primeiro é o autoconhecimento. Tá bem, Pelo mas menos, pronto, vamos dividir os grupos. Sim, Vamos exatamente. dividir os grupos. Pois é. Nós sabemos que existem vários níveis. Nós temos pessoas que fazem crédito, vão no banco, pedem crédito, quero comprar um carro, não é? Quantas pessoas fazem isso? Quase todo mundo faz. Mas, no entanto, o conhecimento é muito limitado ainda. Temos pessoas que têm conta bancária, fazem operações todos os santos dias, não conhecem. Depois vamos para a classe ainda mais vulnerável, que nem conta querem ter, e a questão da literacia financeira, sim, mas nós realmente devemos pensar que não havendo informação, não progredimos. Não vamos chegar aí a pensar que não é um mito. E quando ouve esse mito, esquece. É mesmo assim, tem razão. Se és gastador e estás sempre a arriscar, atira ou poupa e risca, não é? Risca e poupa. E aí tu riscas, estás a gastar e automaticamente estás a poupar. A alavancar. É verdade. Não, é super importante porque hoje há exemplos de muitos clientes que é como se diz, como tu não tens, acabas por não ter visibilidade até a nível do SB24, não sabes qual é o montante que vais amealhando. Então quer dizer que de forma inconsciente vais poupando. E quando supostamente amanhã, olha, deixa-me ver, diga-me qual é o saldo da conta, a pessoa acaba por já vi clientes a terem mais de 200 mil contas. Sim, a sério? Acontece mesmo. E acontece. Eu já constatei isso no balcão, acontece. Olha, esse dinheiro todo é meu? É seu. Sim, um risco e poupa. Olha, nesse caso o risco e poupa é coisa. É interessante. É interessante. Ok, mas está bem. Isso para dizer que muito obrigada então pela partilha, pela companhia e principalmente espero que seja a primeira de muitos podcasts que aqui fazemos juntos e principalmente ou com outros convidados e sobre outros temas, não é? Agradecer também aqui a Neuza Pinto por ser uma facilitadora muito top, como eu tenho dito, por estar por essa abertura, não é? Por essa orientação e pelos desafios também que ela nos propõe e que nós temos sempre muito gosto em fazê-lo com brio. E dizer que agradeço a todos que estão aí em casa, que tenham a possibilidade de ouvir-nos. E é isso. Até a próxima e obrigada a todos.